tarde, boa tarde, bem-vindos. Já vamos falar sobre o Reiki. Deixa eu tentar achar aqui uma musiquinha. Oi, Rafa, meu mestre musical. Que bom te encontrar por aqui. Anderson, querido, meu aluno, bem-vindo. O som tá chegando bem? Ótimo. Tem alguém aqui no Facebook também. Boa tarde, bem-vindo. Eu não consigo nesse momento ver quem tá aqui comigo no Facebook, mas de qualquer forma, seja super bem-vindo. Vamos iniciar hoje falando do Reiki, que é uma das minhas paixões. Um dia desses, uma colega de profissão perguntou: mas as pessoas ainda procuram o Reiki, né? Aí eu falei: por incrível que pareça, sim, procuram bastante. E ela achou que já estaria, sabe, superado. Não, gente. O Reiki é uma ferramenta tão simples. Que bom, Rafa, que o som tá legal. É uma ferramenta simples e tão poderosa e tão importante, especialmente no momento atual. Eu creio que ela nunca esteve tão necessária, sabe, para esse momento. Porque é uma ferramenta, inclusive, de autocuidado. E quem me conhece sabe que eu sou defensora da prevenção do autocuidado, né? E o Reiki é uma forma da gente cuidar da gente cuidar melhor desse nosso templo, que eu brinco que é o nosso templo sagrado, né? É o nosso corpo físico que abriga a nossa alma. E o Reiki vai cuidar em todos os níveis: físico, mental, emocional, energético, né? Ou espiritual. Então é uma ferramenta muito, muito benéfica, que pode ser agregada a qualquer recurso terapêutico, tá? E na verdade a gente vai falar mais sobre isso. É uma ferramenta não só para terapeutas, é uma ferramenta para qualquer pessoa, sabe? Se você quer aprender para se auto-aplicar, maravilha. Se você quer aprender para cuidar da sua família, dos seus amigos, também, não importa. Eu não sou terapeuta. Tudo bem, use para você, em seu benefício, tá? Eu iniciei meu contato com o Reiki em 2001, né? Na verdade, com essas práticas integrativas, eu comecei em 96, né? 25 anos atrás. E aí, em 2001, eu fiz meu primeiro curso de Reiki. Na verdade, eu fiz o nível 1 em fevereiro de 2001. E em julho do mesmo ano, eu já fiz o nível 2, né? De tão maravilhada que eu estava com essa ferramenta. Tão encantada, né? E do quanto eu percebi que ela poderia agregar no meu trabalho, que nessa época eu já atuava como massoterapeuta também, né? E eu utilizo até hoje. Em todo atendimento que eu faço tem o Reiki envolvido. Hoje eu utilizo o Reiki inclusive online, né? Percebi que com o apoio da radiestesia eu consigo potencializar esse trabalho, né? E a pessoa pode estar à distância que for. Já atendi várias pessoas de vários lugares do Brasil e ela sente a energia. É impressionante. Os benefícios, eles rompem a barreira do tempo e do espaço. É maravilhoso. Então eu fiz o curso na época, né? Eu já tinha iniciado minha trajetória num espaço que eu trabalhava como voluntária, né? Em 96 eu fui me tratar nesse espaço e logo depois fui convidada para atuar como voluntária. Então eu trabalhei durante um bom tempo ali, um longo período, né? Sou muito grata aos meus primeiros mestres, né?
Renato, Eduardo, que eram os coordenadores da casa que eu frequentava, chamava SOF Terapias, ali na Vila Mariana, na rua Timburibá. E foi uma experiência muito gratificante, foi muito lindo mesmo poder desenvolver, né? Ali foram plantadas as primeiras sementinhas para que hoje eu pudesse estar aqui disseminando sementes, multiplicando parte do meu conhecimento e da minha experiência. Então eu realmente sou apaixonada por esse universo, porque eu percebo nitidamente o quanto eles fazem a diferença na nossa vida, na nossa saúde. Então eu convido vocês hoje a conhecerem um pouquinho dessa ferramenta e mergulharem nesse conhecimento. Bem-vinda, Selma, querida! Uma querida também, mais uma aluna minha que eu amo de paixão, tá lá em Fortaleza. Então, vamos falar um pouquinho o que é o Reiki, né? O Reiki, na verdade, é uma energia, né? É uma energia canalizada através da imposição de mãos. Se a gente for traduzir, é uma palavra de origem japonesa, né? Rei significa energia universal, tá? E o Ki é a energia vital que todos nós temos, né? No nosso corpo. Todos nós possuímos energia vital. Todo ser vivo tem energia vital. E a gente faz parte, né? Eu digo que nós somos o microcosmo no macrocosmo, que é todo esse universo ao nosso redor. Só que em alguns momentos, a nossa energia vital, ela dá uma desestabilizada por vários aspectos, né? Questões mentais, emocionais, o ego, os conflitos, os desafios cotidianos. Isso nos desarmoniza e afeta também o nosso corpo. Tá? E aí o Rei é essa energia do universo que vai nos colocar em contato com essa força, né, para nos harmonizar novamente. Através do Reiki a gente consegue restabelecer o nosso equilíbrio. Tá? Então é uma ferramenta muito simples, que ela pode ser aplicada por cima da roupa, pela simples imposição de mãos, tá? Você pode tocar ou não a pessoa que você vai tratar, tá? Você pode deixar a mão a uma certa distância. Ah, não quero tocar, não sinto necessidade de tocar, ok. Deixa a mão ali a uma certa distância e a energia vai fluir naturalmente. Ah, eu quero tocar, ok. Na verdade, no Reiki a gente aprende algumas posições específicas, tá? Do corpo, que a gente toca em algumas áreas, desde a cabeça e ao longo do corpo, visando a harmonização dos chakras, dos nossos centros vitais, tá? Nossos centros energéticos, tá? O desbloqueio e a harmonização. Mas também podemos tocar numa área que está adoecida, né? Vamos supor, sei lá, eu tô com uma tendinite, tá afetando meu punho, então tá. Eu coloco a minha mão no punho e começo a emanar o Reiki, tá? Lógico, no Reiki são utilizados símbolos sagrados, tá? Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais da história. E aí, cada nível a gente aprende determinados símbolos para ir utilizando e potencializando esses efeitos, tá? Então, no nível 2, por exemplo, a gente vai ver que, além de tratar presencial, a gente pode tratar à distância. E aí, o nível 3 já é um aprimoramento, já é uma preparação para o mestrado. Vamos falar um pouquinho mais sobre tudo isso daqui a pouquinho, né? Mas o principal é vocês saberem que essa energia, ela tem toda uma inteligência, tá? E a gente não precisa fazer esforço algum para aplicá-la. Basta a gente se colocar como um canal, né? Colocar na intenção de ajudar, seja lá o que for ou a situação que for, né?
e essa energia vai fluir, porque essa energia não é nossa, né? Não vai desgastar a nossa energia se eu tentar trabalhar com outra pessoa. A energia é do universo, nós somos apenas canalizadores, então a energia ela passa por nós e ela vai para a pessoa que nós estamos tratando. E na verdade, durante a aplicação do Reiki, enquanto a gente aplica, nós estamos sendo tratados também. Antes de harmonizar o outro, nós já estamos sendo harmonizados. Olha só que maravilha, gente. Só por isso já vale muito a pena nos tornarmos reikianos, ok? Então assim, como eu falei, né, ela tem toda uma inteligência, é uma técnica milenar, né, de cura vibracional. Na verdade, se a gente for olhar, quem estuda teologia acabou identificando que basicamente é a mesma energia que Jesus usava. E Jesus não fez várias curas através da imposição de mãos, ele só tocava a pessoa e a pessoa se curava. Nós também temos esse potencial dentro de nós, porque se nós pensarmos que nós somos centelhas divinas, né? Nós somos filhos de Deus, nós temos dentro de nós essa divindade e nós podemos da mesma forma utilizar essa energia a nosso favor e em favor do próximo. Então é uma riqueza muito grande que nós temos. Na verdade, ela é bastante antiga, sim, é demais mesmo. É uma técnica milenar, mas ela foi resgatada, tá, e batizada com esse nome a partir do Mikao Usui, um japonês, né, um mestre japonês, que ele pesquisava sistemas de cura natural, né? Ele deixou as atividades dele e foi buscar sistemas de cura natural. Então ele visitou templos budistas, né? Vários locais, bibliotecas, tudo que ele pudesse coletar estudos, ele foi atrás, ele foi em busca. E ele encontrou, então, em um determinado momento, durante os estudos, durante as pesquisas, isso foi, gente, no início do século XX, tá? 1909, se eu não me engano, início do século XX. Ele encontrou, entre os escritos, ele encontrou símbolos, só que ele não sabia como ativar esses símbolos. Eram símbolos de cura, símbolos sagrados, mas ele não sabia como ativá-los. E aí ele resolveu se retirar, né? Ele resolveu meditar, jejuar, enfim, como a gente vê, né, o histórico de muitos mestres que deixaram riquíssimos ensinamentos para nós. Ele também, intuitivamente, né, ele entrou depois de 21 dias jejuando e meditando, ele entrou num transe e ele conseguiu ter acesso às informações de como utilizar aquelas ferramentas, aqueles símbolos. E a partir de então, né, quando ele entendeu todo o sistema, ele retornou, né? Desde bem-vinda, querida. Ele retornou, né, para as terras dele, e no caminho mesmo, né, conta-se que ele machucou o pé e na hora ele lembrou de aplicar o reiki no pé e rapidamente o pé cicatrizou, ele se recuperou. E aí ele foi encontrando pessoas pelo caminho e ele foi tratando, né? Então é uma prática que num primeiro momento ela foi desenvolvida justamente para ajudar as pessoas menos favorecidas, né? Porque hoje em dia a gente tem um monte de ferramenta nova, tem um monte de coisa bacana circulando por aí, barras de axis, né, Theta Healing, todas elas têm um grande potencial, só que nem todo mundo tem acesso por conta do alto custo, né? Algumas delas têm um custo relativamente alto, né? E outra questão que nem todo mundo já está preparado para mexer com alguns conteúdos. Porque às vezes tem alguma coisa, né, coisas da nossa história de vida que são dolorosas.
e as pessoas nem sempre estão preparadas para olhar. Então tem gente que passa a vida inteira fugindo, tem gente que evita, né? Vamos fazer de conta que não está acontecendo nada, joga para baixo do tapete. É um grande equívoco, tá, pessoas? Porque isso só vai acumulando sofrimento, né? Quanto mais a gente guarda aquilo debaixo do tapete, mais aquele volume cresce, uma hora a gente tropeça nele, aí desmorona tudo, né? Então eu acho que vale a pena a gente olhar para a nossa história, para os nossos conteúdos, sim, e transformar dentro da gente, né? Modificar, ressignificar essa história, tirar dela o que tem de melhor. O que não foi como a gente esperava, a gente descarta, né? Agradece, seja lá quem for, as pessoas que passaram pela nossa vida, simplesmente agradece porque elas nos deram o que puderam dar, tão somente isso. E cabe a nós, né? Estamos aqui vivos para fazer um novo caminho, né? E criar uma nova história. Então assim, o Reiki, ele vem fazendo esse trabalho, sabe, de uma forma muito sutil. É como se fosse um despertar, né? Então, além dele nos equilibrar, nos harmonizar internamente, ele também vai despertando esse desejo, essa força que nós temos dentro de nós, de olhar para essa história e de transformá-la da melhor forma possível, né? Transformá-la positivamente. Então, assim, aí depois disso, o Mikao Usui, então, ele formou, né, outras pessoas. Tivemos aí alguns mestres que ele formou na época dele, e vieram, né, os sucessores. De lá para cá, o Mikao Usui, ele faleceu em 1930, mas depois disso temos vários mestres aí. Hoje em dia existem várias linhas de Reiki, né? Aos poucos foram desenvolvidas outras linhas. O Reiki xamânico, o Reiki Karuna, enfim. E não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior, ok? Cada um vai da afinidade que você sente, né? Então, de repente, quem tem lá nos seus ancestrais, os indígenas, por exemplo, vai se identificar mais com o Reiki xamânico e tá tudo bem, né? Eu acho que vai de cada um sentir em si o que te toca, o que te conecta de verdade. Eu acho que esse é o melhor dos mundos, né? O melhor dos caminhos. A gente ouvir a nossa sabedoria interna, porque nós temos tudo isso dentro da gente, tá? E hoje em dia tem muitos estudos que falam do Reiki, tá? O Reiki é uma das práticas integrativas e complementares inseridas no SUS. Isso, se eu não me engano, a partir de 2018, não tenho certeza se foi 18 ou se foi até antes, tá? A liberação aí das práticas integrativas no SUS. Mas o Reiki é uma ferramenta muito utilizada e já tem estudos que falam dos seus benefícios para o estresse, para quadro de hipertensão, para dor crônica, para melhorar a imunidade, gente. Quando a gente está equilibrado, está harmonizado, está tudo funcionando bem aqui dentro, a nossa imunidade fica em dia e a gente dá conta, né, de vírus, de bactérias, seja lá o que for, porque nós temos essa capacidade dentro de nós. E ainda que sejamos afetados, será de uma forma mais branda, né? Muito mais branda, porque a gente tem essa força, né? Porque a gente se cuidou, a gente se preparou, a gente se fortaleceu, né? Por isso que eu falo tanto do autocuidado, tá? Então, só resumindo, primeira iniciação nós falamos, né? Seria esse despertar, tá? Isso pensando em cursos de Reiki, para quem quer aprender, né? Quem quer utilizar essa ferramenta. Então, nós temos uma primeira iniciação. Nós tivemos uma turma aqui no meu espaço em outubro, né, da primeira iniciação. A Deise esteve com a gente, ela já é reikiana, veio fazer uma reciclagem, né? E aí seria esse chamado, né, o despertar, pontapé inicial, né, para a gente começar a trabalhar. Então, nessa primeira iniciação, a gente aprende um símbolo.
tá? Um dos símbolos sagrados, que ele tem um mantra também, ele tem um nome específico, né? E aí nós vamos trabalhar inicialmente na autoaplicação, tá? Nós vamos aplicar o reiki em nós. Isso de preferência por 21 dias consecutivos, tá? É uma aplicação simples, a gente vai impor as mãos em algumas áreas, envolve a harmonização dos chakras, tá? A gente aplica por 21 dias. É um período que para alguns, não para todos, tá, gente? Mas para alguns, às vezes gera um pouquinho de desconforto, né? Mas esse desconforto seria como se fosse um expurgo, uma limpeza. Bem-vinda, Juliana, Carla também está aqui com a gente. Estamos falando de Reiki, dessa ferramenta maravilhosa de autocuidado e de cuidado com o próximo. Então, a primeira iniciação que a gente faz o curso é para autocuidado, né? A gente faz trabalho, sim, estava falando da limpeza, né? Do expurgo. Então, esse período, às vezes, pode gerar um resfriado, né? Ou até mesmo uma gripe, uma diarreia, por exemplo, um desconforto gástrico, talvez um vômito, alguma coisa assim. Muito dificilmente algo muito sério, tá? Dá para administrar com tranquilidade. E todo expurgo, eu sempre digo, mesmo vômito, diarreia, a gente tem uma tendência a querer correr, cortar. Não, gente, não precisa cortar. O nosso corpo, ele tem inteligência para saber se há algo errado que ele queira eliminar, que ele queira jogar fora. Então, eu falo, a gente administrando para não correr aí uma desidratação, alguma coisa assim, né? Vamos aguardar pelo menos 3 dias. Ah, tá mais 3 dias? Então ok, então vamos procurar um médico pronto-socorro, porque talvez precisemos de um cuidado extra, tá? Mas até 3 dias é um período de purificação, né? É o corpo se defendendo, nosso sistema de defesa, que tem toda uma inteligência, né? Protegendo o seu organismo, tá? Então, pode ser que esse expurgo, na primeira iniciação do Reiki, ela ocorra também, tá bom? Mas meu primeiro mestre, ele já falava, às vezes é melhor ter uma gripe, um resfriado, do que algo mais sério, né? E tem razão, né? Porque um resfriado, uma gripezinha, a gente tira de letra. Eu costumo me curar com os meus chazinhos naturais, né? Eu curo minhas gripes com chá de limão, com alho ou gengibre, e 2, 3 dias estou nova em folha, não preciso de nenhuma química no meu corpo. A minha própria química dá conta de resolver, né? Com pequenos cuidados naturais, extremamente saudáveis, sem contraindicações, sem efeitos colaterais, eu estou plenamente recuperada. E você também pode fazer uso dessas ferramentas, né? Então, e aí a partir daí, desses 21 dias, a gente já pode começar a aplicar, né? Seja na família, né? Nos filhos, nos pais, nos irmãos, nos amigos, nos vizinhos. A gente pode aplicar Reiki presencialmente, tá? Em quaisquer pessoas. Denise, acho que está com delay. Chegou aqui a sua pergunta, essa limpeza, Denise? Por que acontece esse expurgo? Porque às vezes nós estamos cheios de toxinas, né? Às vezes nós estamos com muita impureza acumulada. Isso por N motivos. Seja aspectos emocionais, tá? A mente muito conturbada, muita perturbação. Pode vir na forma de sonhos também, até pesadelos, tá, gente? Esqueci de comentar, foi até bom lembrar desse detalhe. Então é uma forma de nos purificar, de começar a remover, fazer uma faxina no nosso organismo, tá? Como se fosse zerar, né? Vamos zerar e vamos começar vida nova a partir do Reiki, tá bom? Seria resumidamente isso, esse processo de limpeza. Bem-vinda mais uma Denise aqui com a gente. Estamos falando do Reiki. Então aí a gente começa a aplicar. A gente pode aplicar no ambiente. O Reiki 1
ele te permite aplicar numa distância de até 6 metros, tá? Então, o símbolo, né, utilizado no Reiki 1, até 6 metros você consegue aplicar. Então, por exemplo, você pode aplicar numa parede, no seu ambiente, no seu trabalho, em casa, no seu quarto antes de dormir, na sala de jantar, na sala de visita. Você pode aplicar em qualquer local, tá? Pode aplicar nas plantas. As plantas também ficam muito felizes em receber o Reiki. Os pets, os bichinhos amam e eles recebem muito rápido, em poucos segundos a gente já consegue transmitir energia Reiki para os bichinhos. Eles gostam muito, tanto gatos, cachorros, eles gostam bastante. Crianças também, até no ventre materno, viu? Os bebezinhos adoram receber Reiki, é muito bom. Eu, toda vez que eu atendo, né, alguma gravidinha, a gente percebe que eles ficam todos animadinhos ali dentro. É muito, muito gostoso. Bem-vindo, Michel, boa tarde. Então é isso, plantas, ambientes, no alimento que você vai consumir, você também pode colocar ali, né, o Reiki. Você vai preparar sua comidinha, a comidinha da família, né, de repente está num momento que a família está num momento conflituoso, né, essa pandemia, ela trouxe muita coisa à tona. Pessoas terem que trabalhar em casa, ficarem confinadas, a falta de ir para a rua, a falta de ver outras pessoas, de conviver com outras situações, você ter que ficar ali no dia a dia, né, enclausurado, às vezes traz conflitos, porque, gente, o berço onde a gente vive é onde a gente mais tem coisa para aprender, né? Mas dependendo do momento, se a gente está aberto ou não para aprender, para assimilar, né, para fazer as pazes com essa história, às vezes é um processo doloroso, né? Então, para minimizar isso, bora colocar Reiki na comida, né? Prepara a comida, já coloca o Reiki lá para transformar essa situação, né? Melhorar os ânimos. Na água que vocês bebem, dá para aplicar, sabe? Para quem tem um filtro, aplica no filtro, na garrafa, na jarra que fica na geladeira. É muito bom. Além da água ser um potente, né, carregador energético, né? Ele tem essa capacidade de carregar energia. A água também, nas diversas medicinas, tanto na chinesa quanto na indiana, o elemento água em si, ele atua nos aspectos emocionais, né? Então, quando você aplica o Reiki na água, indiretamente, quem estiver consumindo aquela água vai ser beneficiado, né? E aí começam a acontecer algumas mágicas, né? Muda o estado de ânimo, muda a disposição, alguns pequenos milagres vão acontecendo, né? Os humores vão se modificando, as coisas vão se transformando. Então, vale bastante a pena utilizar essa ferramenta. Aí, na segunda iniciação, que a gente faz depois de algum tempo, e o tempo varia de pessoa para pessoa, tá? Eu recomendo, quem fez a primeira iniciação, esperar pelo menos 21 dias, né, que é o tempo de você passar pelo processo aí de autopurificação, para você já fazer a segunda iniciação, né? Essa segunda iniciação a gente chama de transformação. Por quê? Porque é um convite para uma reforma íntima, tá? É um convite para você olhar mais profundamente para suas dores pessoais e transformar, reelaborar tudo isso, né? Porque muitos de nós carregamos uma criança ferida dentro da gente. E essa criança, ela vai criando mecanismos de defesa. E aí, quando essa criança que vive em nós se sente ameaçada, ela pula na frente, é o cérebro reptiliano, sabe? O nosso instinto de sobrevivência pula na frente e a gente não tem controle nenhum sobre ela sai fazendo um monte de caquinha, né? Eu já estive nesse lugar,
por diversas vezes e aos poucos, né, também estou curando aí essa criança. E é muito bom, gente. Isso a gente consegue também com autoconhecimento, né? Que é outra coisa que eu recomendo. Cada um encarar o seu processo terapêutico. Ou então, vai meditar. Mínima meditação vai nos aproximando da nossa verdade, tá? Então, vale a pena fazer esse caminho, né? De olhar para dentro. Em vez de parar de responsabilizar o mundo, né? Pelas nossas insatisfações, olhar para dentro. O que aqui dentro está em desarmonia com o que está do lado de fora, né? O que eu preciso transformar aqui, porque quando eu transformo aqui, eu consigo mudar o entorno. O entorno, aliás, eu não preciso fazer nada, porque naturalmente o entorno se modifica, tá? Então vamos lá, a segunda iniciação é isso, essa reforma íntima, né, que a gente começa. Os processos de Reiki de aplicação, eles se tornam também um pouco mais rápidos, um pouco mais curtos. Na primeira iniciação, a aplicação você fica geralmente 5 minutos em cada posição, tá? Em cada área do corpo que você vai trabalhar, você precisa ficar 5 minutos. Então isso torna o processo lento, um Reiki completo, fazendo na parte da frente do corpo e nas costas, no Reiki 1, você vai demorar 1h30 praticamente para fazer ele todinho, tá? No Reiki 2, você aprende 2 símbolos novos, tá? Mais 2 símbolos novos, e isso agiliza o processo. E aí você passa a ficar 3 minutos, 1 minuto em cada posição, às vezes até menos, dependendo, tá? Então agiliza bastante. E no Reiki 2, você também passa a enviar o Reiki à distância. Então você quer cuidar de uma pessoa querida, sei lá, um irmão que está morando lá na China. Ok, você consegue, né? A gente orienta sempre que a gente peça permissão para a pessoa. Não precisa nem combinar o horário, tá? Tipo, vamos nos conectar tal hora. Não é obrigatório isso. Né? Para quem já me acompanha, sabe que de quarta-feira à noite eu participo de um grupo de Reiki voluntário e eu mando o Reiki à distância para quem me passar nome completo, data de nascimento e a cidade onde está. Então eu faço isso a partir das 22 horas. Não obrigatoriamente, bem-vinda Jéssica, boa tarde. Não obrigatoriamente a gente precisa estar sintonizado, a pessoa precisa parar tudo o que está fazendo para receber o Reiki que eu vou estar mandando. Não. Mas lógico, no meu caso, quando eu mando quarta-feira à noite, né, a partir das 22 horas, se a pessoa estiver receptiva, se ela se recolher um pouquinho, ficar no lugar reservadinho, fizer as orações dentro da filosofia que ela acredita, seja lá o que for, ela vai estar mais receptiva a essa energia. Então isso facilita. Mas não é regra absoluta, tá? O Reiki não precisa disso, né? Que a pessoa pare tudo e fique lá quietinha esperando receber. Não. Ela pode estar fazendo o que ela quiser. O Reiki alcança e vai fazer o trabalho dele como tem que ser feito, né? Com toda a inteligência que ele possui. E aí você faz através da mentalização, né? Usando os símbolos e os mantras sagrados, né? E temos alguns recursos extras que a gente aprende no Reiki 2 também, que a gente pode colocar os nomes numa caixinha. Todo mundo que está precisando de Reiki, a gente coloca numa caixinha e a gente aplica na caixinha, né? E ali todas as pessoas vão estar recebendo. Pode anotar num caderno, fazer uma lista. Eu posso fazer um caderno para mim mesma. Todos os meus sonhos e projetos que eu quero mandar Reiki para eles, eu posso colocar no caderno. Todas as questões minhas, pessoais, que eu quero curar, porque eu não me entendo com a vizinha, né? Porque eu estou num conflito, eu coloco lá no caderno. E aí eu aplico Reiki nesse caderno. Então assim, no Reiki 2, as possibilidades também são imensas, tá? E aí teremos no Reiki 3, né? A terceira iniciação, que hoje em dia algumas linhas dividem ela em 3A e 3B, ou 3 e 4, tá? Por quê? Na verdade, o 3A seria uma preparação para o mestrado, né?
É fortalecer a conexão com o nosso mestre interior, para depois, no 3B ou no 4, eu me tornar uma mestre em Reiki, eu poder ensinar o Reiki para outras pessoas, tá? Então o 3A seria um preparatório e o 3B, sim, aí eu posso ensinar, ou o 4, né? Eu posso ensinar o Reiki. Eu estou nesse caminho, nesse momento, eu fiz até o nível 2 e até então eu estava desapegada de fazer o 3, né? Mas do ano passado para cá eu comecei a sentir muito forte o chamado de fazer o nível 3 também. Então eu acho que eu já, nada é ao acaso, gente, tudo tem o seu tempo, né? É o tempo da gente amadurecer, o tempo da gente se curar, né? Então agora, 20 anos depois, eu senti o chamado, né, quase 20, de fazer o nível 3. Vou fazer início do próximo ano agora, com fé em Deus, né? E depois, talvez o 4 também, ou 3B, para me tornar instrutora de Reiki, tá? A meta é essa. Mas, né, se eu ampliar essa minha conexão com o meu mestre interior, eu já estou ultra mega feliz. Já é um super avanço, tá? Não sei como estamos de horário, mas enfim, vamos lá, vamos tentar falar mais um pouquinho, vou acelerar um pouco. Em termos de benefícios, tá? No mínimo, o Reiki ele é conhecido como uma energia de cura, e há relatos, inclusive, de pessoas que se curou mesmo de doenças crônicas, de coisas bem sérias, tá? Isso é lógico que para alguns seria um tanto controverso, né? Mas eu acredito sim que todos nós somos merecedores da cura, né? E a cura, na verdade, é uma autocura. Todo terapeuta, ele é no máximo um instrumento, uma possibilidade da gente se curar, de cada um de nós nos curarmos, tá? O terapeuta só faz lá o trabalho dele, mas é 50% ele, 50% a gente, tá? Então, e a cura, a gente entende também em vários níveis. Essa semana mesmo a gente viu conversando com os colegas, porque estavam falando de massagem e câncer e tudo mais, e é um tema também bastante controverso, né? Mas eu já tive 2 situações de aplicar massagem, uma pessoa com câncer com autorização médica, tá? E uma outra pessoa que eu nem sequer sabia, nem eu nem ela sabíamos que ela tinha um câncer, né? E ela as duas acabaram desencarnando. Então, nas duas eu senti que aquele Reiki, ele sentiu a massagem, tanto a massagem como o Reiki, como eu falei, eu nunca faço um sem o outro, né? Eles serviram para preparar aquela pessoa para a partida, né? E isso também é válido. Quando a gente pensa em cuidados paliativos, quem está num caso aí terminal, que não tem saída, né? Nada é impossível, para Deus nada é impossível, mas eu acredito na eternidade da alma, na eternidade do espírito, né? Então, vida e morte são faces opostas da mesma moeda, né? O morrer também faz parte, e a gente precisa aprender a aceitar melhor, a lidar com isso. É fato que vamos sentir saudades, vamos sentir falta das pessoas, né? Muita gente perdeu muitos familiares e amigos agora com essa pandemia, infelizmente, e é bastante doloroso, sim. Mas ao mesmo tempo, para quem acredita que o espírito é eterno, a gente sabe que foi só um desligamento. A pessoa só não está aqui fisicamente, sabe? Mas ela continua viva em outro plano. E o que é melhor, sem dor, sem sofrimento, né? Então é algo que a gente precisa aprender a olhar também com outros olhos, com mais leveza, sabe? Trabalhar desapego, enfim. A gente sabe que não é simples, mas precisamos, né, ter esse entendimento. Para quem serve o Reiki, então, né, gente? Eu falei da redução do estresse, da ansiedade, né? E a recuperação da homeostase, desse equilíbrio orgânico. Então, só aí já vai reverberar
em todos os sistemas corporais, né? Na saúde das células, dos neurônios, tudo, a gente como um todo, mente, corpo, emoções, que mais? Para quem serve? Pessoas de todas as idades, tá? Pessoas de todas as idades podem receber o reiki, desde crianças, bebezinho ainda, no ventre materno, não importa, até o mais idosinho, o reiki traz muitos benefícios. Não tem nenhuma contraindicação, tá? Absolutamente nenhuma. A gente ouvia falar que quem usa marca-passo não pode receber. Talvez não pode receber no cardíaco, tá? Se pensar que a energia é muito forte, muito intensa, ela pode desregular o marca-passo. Também é outro assunto controverso. Mas ok, se a pessoa usa marca-passo ou evitar o cardíaco, tá tudo bem, né? A gente consegue trabalhar também da mesma forma. Uma coisa muito importante, o reiki não tem vínculo religioso nenhum, tá? A gente vê pessoas de todas as filosofias, né? Desde católicos, evangélicos, todos utilizam o reiki, porque ela não está ligada a nenhuma filosofia. Nos hospitais, hoje em dia, tem gente que vai voluntariamente aplicar reiki nos hospitais. Olha que coisa linda, gente. Então, assim, não tem limites para utilizar o reiki, sabe? Na verdade, os limites, quem criou foram os homens, seres humanos, né? Cada um interpretou a Bíblia aí ao seu modo e foi criando vários deuses, né? Os deuses separados de nós, o que é pior, separados de nós. Mas eu acredito num Deus único, né? Muito além das religiões, e um Deus que está aqui dentro de nós, dentro de cada um, essa divindade que habita o nosso ser, né? Que a gente só precisa acessar, e está aí, só esperando a gente entrar em contato, tá? Então o reiki é livre. Quem pode aplicar, no caso? Desde pessoas comuns, como eu falei, né? É a dona de casa, é o trabalhador, não importa, de qualquer outras áreas, pode sim aprender e sair aplicando o reiki a qualquer momento. Crianças também, tá, gente? A partir de 5 anos, às vezes até antes, né? Pode aprender a aplicar o reiki. As crianças são tão puras, né? Ainda mais as crianças da nova geração, que eu falo que já vem com toda uma sabedoria impressionante, que se a gente estiver aberto, a gente pode aprender muito com as crianças, né? E eles não têm preconceito, eles não têm julgamento, eles simplesmente são espontâneos. Então imagina que delícia receber o reiki de uma criança, tá? E terapeutas das diversas linhas. Eu trabalho com massagem? Ok, eu posso utilizar o reiki junto. Eu trabalho com acupuntura? Eu também posso, enquanto a pessoa está lá descansando com as agulhinhas, eu vou aplicando o reiki nela, tá? Então tem várias formas, várias ferramentas. Eu trabalho com cromoterapia, várias possibilidades. Você pode sim colocar o reiki para atuar no seu trabalho, tá? Então, basicamente é isso, tá? Não vou me estender muito mais, mas só deixar aqui uma frase que foi da minha mestre Reiki, né, de 20 anos atrás. No livro dela tem uma frase assim: a luz da cura está nos corações e nas mãos dos homens de boa vontade, tá? Então todos nós, acreditem, gente, todos nós temos esse potencial. E de verdade, eu era uma pessoa que até uns anos atrás eu achava que não, que só a pessoa que tivesse um dom especial é que podia usar essas ferramentas, tá? De verdade, eu pensava assim. Eu fiz o curso, mas sabe quando você faz meio descrente, né? Então na época eu trabalhava com uma amiga e ela sempre foi mais intuitiva, ela vê coisas e tal, né? E eu não, porque eu bloqueio, eu descobri que eu bloqueio, né? Tomei um sustinho uma vez e aí bloqueei, falo, não quero ver nada. Hoje eu sinto a energia, né? O fluxo energético eu sinto com bastante intensidade, mas durante muito tempo eu acho que eu bloqueei. Então eu falava, você cuida da parte energética e eu cuido da parte física, tá bom? Imagina, né? Como se fossem separados.
Tá tudo aqui, gente. Somos esse todo complexo e tudo precisa ser bem cuidado, né? Então, durante um bom tempo eu usava, mas sabe aquela coisa? Usava meio que por usar. E aí a vida foi me convidando, né, para olhar para essas coisas com mais profundidade. E hoje eu tenho a mais profunda certeza de que todos nós somos deusinhos e deusinhas e temos um potencial de cura maravilhoso nas nossas mãos, sabe? Somos feitos de energia, exatamente, somos energia pura. O Einstein falou isso lá atrás, né? Matéria é energia condensada, ponto. Nós temos muita energia aqui. Bem-vinda, Giovana. Nós somos energia pura e essa energia flui através de nós, sabe? Se você coloca intenção amorosa, né? Se você se coloca a serviço do universo, e eu entendo o universo como Deus, como esse todo, né, que nos abraça, nos envolve, tá aí, né? Não tem como falhar, né? Não tem erro. Você nem precisaria ficar exatamente, somos deuses, amor em essência. É verdade, a gente só se esqueceu disso, né? Temos um ego que também é importante para a questão da nossa individualidade, estabelecer alguns limites nas relações, ok? Mas tudo isso dá para ser melhor administrado. Em potencial, nós somos todos o mais puro amor. Tanto que Deus não desampara ninguém, né? Até o pior dos marginais, que se a gente for olhar a história dele, ele tem um porquê ter se desviado aí pelo caminho, ele não conseguiu se achar porque ele ficou preso, né, ao que aconteceu na vida dele e se perdeu da essência, mas até ele tem um suporte, né, até ele recebe ajuda de alguma forma. Eu falo, Deus é tão maravilhoso que ele coloca na vida de todo mundo um anjo, uma pessoa, um portador ali de uma palavra, alguém que estende a mão, alguém que tenta, sabe, despertar você, te trazer para a realidade. Enfim, todos têm. Infelizmente, nem todos dão conta de enxergar, de olhar, né? Mas é lindo quando isso acontece, né? Da pessoa despertar e se transformar. Então, nós temos, sim, esse dom nas nossas mãos. E a gente, como eu estava falando, não precisa nem se preocupar em ficar mentalizando, por exemplo, eu sei que a pessoa tem um problema no fígado, então eu vou ficar lá vibrando no fígado dela. Posso fazer isso se eu quiser, né? Mas não preciso, de verdade, como eu falei. É uma energia inteligente, tá? E ela vai aonde ela precisa ir. De repente, antes do fígado, tem uma outra questão ali a ser tratada. Tem uma raiva, por exemplo, fígado e raiva na medicina chinesa tem muita conexão. Então não adianta só tratar o fígado, a energia vai chegar lá na raiva, né? Vai trazer a compreensão, a consciência dessa raiva para que a pessoa vá se lapidando, se melhorando, porque esse é o plano onde nós estamos aqui para aprender, para evoluir sempre, para nos melhorarmos, né, enquanto seres humanos. Então, você não precisaria, no caso, né, ficar lá mentalizando. É só você se coloca a serviço, coloca lá os símbolos, né, e a coisa acontece, sem esforço algum, né? O tempo varia de toque, de pessoa para pessoa, alguns às vezes conseguem ficar menos, outros um pouco mais. Tem alguns locais que às vezes você está tocando e você sente, né, que o fluxo aumentou, e de repente ele diminui um pouquinho. Isso com a prática, tá, gente? Isso vem com o tempo. É o que eu falo, no começo eu não tinha essa sensibilidade, essa percepção tão apurada nos primeiros anos. Isso foi vindo, foi se amplificando, né? E cada vez mais, tá? É um crescente. Mas aí você sente, diminuiu, ok, tá na hora de trocar a mão de lugar, né? Às vezes você até quer mudar a mão de lugar e fala, acho que já deu, né? A gente tem mania de ficar racionalizando. Acho que já deu. Você vai tentar trocar, mas parece que não. Parece que o corpo pede mais um pouquinho, sabe? Você precisa ficar mais um pouquinho ali naquele lugar. E tá tudo certo. Trabalhar com essas coisas, né?
um professor, mestre amigo meu já falava, tem que gostar de gente. E é isso, né? É gostar de gente, sim, e é se entregar, sabe? É se colocar ali com a sua vontade, com o seu coração, para que a coisa aconteça. Não precisa mais que isso, tá bom? Então, assim, antes de fazer um encerramento aqui, eu quero falar para vocês, compartilhar com vocês as máximas do Reiki, tá? São afirmações para a gente levar para o nosso dia, levar para a nossa vida, tá? Mas eu quero comentar que dia 12 de dezembro, eu vou oferecer aqui no meu espaço, não sou eu, é o mestre Dorival, que é um grande amigo meu, de longa data, cuidou do meu filho quando era pequenininho, com 9 anos de idade, meu filho já vai fazer 30, né? Então, 20 anos atrás, Dorival Mello, ele vai dar o curso de Reiki 2, né? Foi ele quem deu o nível 1 no final de outubro, vai dar o nível 2 agora, dia 12 de dezembro, aqui no meu espaço. Então, quem tiver interesse, manda um direct, me chama, né? Ou quem tiver meu celular, meu contato também, para se inscrever, tá bom? E afora isso, quem tiver interesse em atendimento também, eu faço meus atendimentos tanto presencial, tá? Quanto online. Como eu falei, eu aplico o Reiki online à distância com o uso da radiestesia e funciona maravilhosamente bem. Então, qualquer coisa, fiquem à vontade para me chamar. E para fechar, as máximas do Reiki, tá? Vamos nos conectar com essas máximas. Se a gente lembrar de repetir só essas frases todas as manhãs, a nossa vida já melhora, só por aí. Então, as frases são: precisamente hoje, não te preocupes. Precisamente hoje, não te aborreças. Honra teus pais, mestres e aos idosos. Todos os que vieram antes de nós, todos os antepassados, são dignos de honrarias, independente de como tenha sido a nossa história com eles. Ganha o teu pão diário honestamente e demonstra gratidão por tudo que é vivo, por todos os seres, por toda a Mãe Natureza que nos nutre de todas as formas. E é isso, meus amores. Gratidão, gratidão por vocês estarem aqui. Adorei a presença de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado, seja no direct, seja no WhatsApp, ou se quiser colocar aqui alguma dúvida também. Deixa eu só ver como a gente está em termos de tempo. Já acho que a gente precisa encerrar para que a gente não tenha problema. Bom, se bem que eu acho que o Instagram hoje em dia permite que vá além de 1 hora, né? Mas eu vou tentar deixar salvo aqui para quem quiser rever. Se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas que você sabe que tem interesse em saber um pouquinho mais do Reiki, seja para aprender, para se tornar, né, um reikiano, seja para se cuidar, né? Então repassem, encaminhem, tá bom? E eu estou à disposição de vocês. Um super beijo para todos, um ótimo final de semana, fiquem com Deus. Gratidão.